Olá, eu me chamo Arivan Santos, eu fui um dos alunos do curso de redação do professor Joab Guimarães. Eu alcancei 940 pontos na redação do Enem em 2019. No ano de 2018 eu tinha feito o Enem e eu alcancei 460 pontos na redação. Foi então que eu conheci o curso do professor Joab, me matriculei e junto ao curso eu pude conhecer toda a metodologia, tive todo o acompanhamento de como se fazer uma redação de qualidade. E no Enem 2019, graças a Deus, eu alcancei 940 pontos. Oi, o meu nome é Júlia Ruiz, eu tenho 18 anos e eu sou aluna do Joab desde 2018. Em 2017 eu fiz o Enem e eu atingi 640 pontos na minha redação. No ano seguinte eu consegui subir essa nota para 940 e nesse ano de 2019 eu atingi os 980 pontos. E toda essa evolução eu devo às aulas do Joab, todas as técnicas e todas as dicas que ele passa foram essenciais para que eu alcançasse os meus objetivos. Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Que bom receber você aqui para mais um vídeo sobre redação do Enem, para mais uma análise de redação. E eu quero já comunicar a você, dizer a você para assistir às análises anteriores. Estamos passando já de 10 análises de redação. Isso é muito importante porque cada análise tem um enfoque diferente, né? Observa um aspecto diferente do texto, até porque cada texto tem as suas especificidades, tanto no que se refere aos acertos, como também naqueles possíveis erros que a gente aponta e discute qual seria a melhor alternativa para superá-los, beleza? Então, olha, quero dizer para você também que se você gostar deste trabalho, desse tipo de análise que eu venho fazendo aqui no canal, você pode ter acesso a esse mesmo trabalho de análise de texto, de revisão de texto, de correção de texto, através da minha plataforma online de correção de redações, tá? Que eu disponibilizo ali alguns planos, alguns pacotes de correção. Você pode adquirir um pacote de correção, pode enviar a redação para a plataforma e eu vou gravar um áudio para cada competência, analisando, dissecando o seu texto, mostrando aqueles aspectos que você precisa melhorar e também enfatizando aquilo que já está funcionando muito bem para que você mantenha aquilo que é bom, naquilo que está correto, aquilo que está exato e para que você supere os seus erros na próxima redação, beleza? Então, vamos agora para fazer a análise. Eu projeto a tela do meu computador para você. No final da análise eu volto aqui, apareço na sua tela novamente para fazer as considerações finais, beleza? Vamos para a análise então? Muito bem, pessoal, já estamos aqui com a nossa redação em tela. Dá para você dar uma olhada aqui. Esse aqui é a folhinha de redação oficial, espelho da redação. É uma redação organizada com 4 parágrafos. A nossa missão aqui agora é analisar parágrafo por parágrafo, competência por competência, a fim de que você possa aprender com o que foi acertado aqui. Com certeza muita coisa foi acertada, como vou mostrar no para você, né? E também aprender com os desvios, com os erros aqui também cometidos, tá bom? A gente sabe que essa é uma redação que não foi nota 1000, portanto, ela apresenta sim alguns erros aqui, e aí a gente tem que apontar esses erros para que eles sirvam de aula, né? De conteúdo para o próprio aluno que enviou a redação, né? Que agora é uma aluna, como eu anunciei para vocês, a gente não revela nomes aqui, é no máximo o gênero, né? Se é homem, se é mulher, se é masculino, se é feminino. Então, nesse caso aqui, trata-se de uma aluna, né? E ela já tomou contato com o meu trabalho esse ano, tem participado ativamente do nosso grupo de estudos ali no Telegram. Com certeza essa nota, que já foi muito próxima de 900, vai ultrapassar aí a barreira dos 900, ela vai entrar com certeza para o pilotão de elite agora em 2020, tá? São aqueles alunos que passam de 900 pontos, se aproximam da nota 1000 quando não alcançam a nota 1000, mas que ficam muito próximo dela. Beleza? Então, gente, tá aqui a redação, a gente vai agora desmembrar isso daqui, né? Vou colocar, na verdade, 2 parágrafos em cada slide para a gente poder fazer uma análise melhor.
Legal? Só para vocês acompanharem aqui, as notas, a gente vai ter que justificar essas notas aqui. Então, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Nós vamos entender por que 160 na competência 1, né? Por que 200 na competência 2. Esse aqui é o grande foco da aula, é o grande interesse nosso, justificar as notas, as competências, porque assim nós vamos mostrando o que tem de certo e o que eventualmente aconteceu de errado na redação, tá? Competência 3, competência complicada, né? Competência sensível na hora de corrigir. Eu vou elaborar aqui uma série de aulas, de vídeos curtos, né? Eu percebo que não é todo aluno que tem apreço por esses vídeos mais longos. Eu, particularmente, quando vejo um vídeo longo, não me preocupo, eu assisto até o final. Mas alguns alunos eu acho que tem alguma resistência aí por esses vídeos mais longos. Eu quero, então, elaborar uma série de vídeos mais curtos sobre a competência 3, mostrando vários aspectos aqui, vários pontos que podem derrubar a nota, tá? Então, espere aí mais uma série de vídeos nossa, em breve, sobre a terceira competência. Quarta competência também, olha, esta é uma competência que não pode perder pontos. Eu sempre costumo dizer, né? Vamos trabalhar para não perder pontos na competência 4 e 5 também. A 5 bateu direitinho, está aqui 200 pontos, mas a 4 perdeu 40 pontos, né? Foram perdidos 40 pontos. E a gente vai mostrar por que isso, tá bom? Então a competência 1 e a 3 são as mais complicadas do Enem, na minha avaliação. E a gente tem que acertar logo muito bem as competências 2, 4 e 5. Tomar um cuidado bastante grande com a competência 3 e brigar com a competência 1 aqui, olha, até o final, até o dia da prova. Porque aqui depende já da sua habilidade, do seu domínio, da norma padrão da língua escrita, tá? Mas a gente vai também cuidar esse ano bastante da competência 3 com vocês aqui, para que vocês realmente fiquem preocupados ali e briguem só com a competência 1, beleza? Se o problema for só na competência 1, é praticamente certo que a gente vai passar de 900 pontos, que é o nosso grande objetivo. Legal? Então, vamos lá, tentar ser o mais breve possível nesse vídeo aqui, né? Não me alongar demais. Eu vou tentar me controlar aqui para não me alongar muito, legal? Então a gente já está aqui com o primeiro e segundo parágrafos da redação em tela e vamos à análise deles aqui. Beleza? Vamos lá. Recentemente a cantora Marília... Recentemente, já estou para ler a vírgula, né? Então para, professor, tem vírgula aqui. Recentemente, a cantora Marília fez um álbum musical gravado em todos os estados, poderia ter um artigozinho aqui, né? Todos os estados brasileiros, com o objetivo de levar seu show para todos os seus fãs e ouvintes da sua música que nunca conseguiram ir a um espetáculo seu. Beleza? Daria para a gente eliminar aqui alguns pronomes, tá? Por exemplo, aqui, ó, com o objetivo de levar seu show para todos os fãs. Se eu coloco seu show, já está subentendido aqui, olha, esses seus aqui, ó, seus fãs, tá? Deixa eu marcar ele com uma outra corzinha aqui. Então, quando eu digo para levar seu show para todos os fãs, só para eliminar o excesso do pronome, tá? Porque nós temos aqui, olha, só para contar, nós temos o seu aqui, temos o seu aqui, temos o sua aqui e temos o seu aqui. Professor, por que você está dizendo isso? Por causa da competência, deixa eu botar uma canetinha aqui, por causa da competência 4. Então, a gente tem que evitar a repetição de palavras próximas, tá? Isso aqui é regra básica da competência 4. Então, nós temos aqui, tá? Deixa eu liberar a canetinha ou não? Tá, acho que agora liberei. Então, nós temos aqui, só para a gente reforçar, nós temos aqui 2. Como essa redação perdeu pontos na competência 4, eu já vou mostrar as possibilidades, tá? 3, 4. Quer dizer, é um intervalo pequeno, né? Um espaço pequeno, para que a gente tenha aí tantos pronomes, o mesmo pronome assim tantas vezes, tá? São 4 vezes assim num trecho relativamente curto para aparecer esse pronome. Dava para, como eu disse, dava para tirar aí alguns desses pronomes aí, tá? O pronome possessivo aqui, beleza? Tranquilo? Mas vamos avançar. Então, com o objetivo de levar o show para os fãs e ouvintes da sua música. Olha como eu poderia deixar só esse show aqui, ó. Com o objetivo de levar o show para todos os fãs e ouvintes da sua música, né? Que nunca conseguiram ir a um espetáculo. Pronto, eu poderia deixar um seu desses aí, que o resto ficaria tudo subentendido e bem compreendido. Perfeito? Agora, gente, eu vou colocar aqui, nesta corzinha também, na mesma cor que eu estou usando até agora, né? Nós temos um problema com esse conectivo. Na verdade, eu vou destacar isso aqui com outra cor. Eu vou colocar nessa corzinha azul aqui, tá? Ademais, olha, este ademais, ele possui um problema no seu uso, porque a ideia que se espera aqui não é de um ademais. O ademais é um elemento de soma.
E veja bem, a intenção da aluna aqui é estabelecer uma oposição de ideias, uma contraposição de ideias. Portanto, o conectivo adequado para cá, né, para esse momento aqui do ademais, para esse local do ademais, é uma conjunção adversativa, não é um elemento de soma como é o caso do ademais. Então, eu vou ler para vocês agora e vocês vão perceber aqui que o uso deve ser o uso de uma adversativa, de um conectivo de oposição. Observe. Recentemente, a cantora Marília fez um álbum musical gravado em todos os estados brasileiros, com o objetivo de levar seu show para todos seus fãs e ouvintes da sua música que nunca conseguiram ir a um espetáculo seu. Ademais, o projeto de Marília Mendonça não se assemelha com a condição do cinema no Brasil, disponível em poucos locais do país. Ou seja, dá até para deixar esse ademais assim, estabelecer uma ideia de soma? Daria, mas isso aqui é uma redação para o Enem em que a coesão é avaliada destacadamente, é uma competência só. Então, nesse caso mesmo, né, a intenção, não melhor a intenção, mas o correto a se fazer é estabelecer a oposição, não a soma, entende? Então, você poderia, em outras circunstâncias, estabelecer soma, mas aqui na redação do Enem, não. A expectativa aqui do leitor e do avaliador é de ter um conectivo de oposição, ou seja, em contraposição à iniciativa da cantora de levar seu show para diversos estados, né? Ao contrário disso, ao contrário do projeto de Marília, ou seja, no entanto, o projeto de Marília Mendonça não se assemelha com a condição do cinema. E é preciso, no entanto, entretanto, contudo, todavia, tá? Aqui nós temos já um problema aqui de conectivo, de uso de conectivo. Isso aqui entra como inadequação de conectivo. Então nós temos a repetição do seu muito próximo aqui, já temos um problema de conectivo. Isso aqui já é suficiente, se a gente não encontrar mais problemas na competência 4, já é suficiente para justificar esta notinha aqui, olha. Competência 4. Este 160 aqui na competência 4. Perfeito? Mas vamos voltar aqui ao texto. Nós temos agora, vamos agora analisar o segundo parágrafo. E aí, o que nós temos aí? Nós não temos aqui, ó, nessa introdução, é uma introdução que não revela ainda o projeto de texto. Eu venho trabalhando isso com vocês, acho que é bem interessante colocar os argumentos na introdução, antecipá-los na introdução, melhor dizendo, porque isso já revela o projeto de texto. Nós não sabemos ainda qual é o projeto de texto dessa redação, tá? Mas vamos avançando aqui. Em primeira análise, deixa eu trocar aqui a cor do nosso marcador para amarelo. Tá. Em primeira análise, o principal entrave dessa problemática é a precária democratização do cinema. Olha só, quando se diz o principal entrave, dá a entender que o texto vai tratar de mais de um entrave, de mais de um problema, tá? E olha só, o problema que o Enem trouxe para a discussão foi exatamente a não democratização do acesso ao cinema, que é isso aqui, ó. Pode ser apresentado assim, a precária democratização do acesso ao cinema. Quando a aluna aqui em questão diz o principal entrave dessa problemática é a precária democratização do acesso ao cinema, na verdade se está dizendo que o principal problema é o próprio problema. Então nós já temos mais aqui uma dificuldadezinha aqui na competência 3, tá? Porque, ora, como que o principal entrave dessa problemática é o próprio problema? Não. Então, o grande problema é a precária democratização do cinema. Não é que isto seja um entrave para outra coisa, tá? Porque isso aqui é o próprio tema da redação. Então, isso aqui já vai caindo para a competência 3, tá legal? A gente ainda vai ver outras situações aqui de competência 3 também que comprometeram aí a nota. Então, vamos lá. Causada pela má distribuição desse instrumento. Aí, aqui nós temos com uma ideia de causa. Perfeito, tá? Então, nós temos uma ideia de causa aqui. Deixa eu usar uma outra cor de marcador. Tá? Vou pegar esse daqui para a gente colocar. Aqui tem uma causa. Qual é a causa? Qual é a causa? A má distribuição desse instrumento. Esse instrumento é o cinema, tá? Então, aqui é uma causa. Que ocorre de forma desigual e concentrada somente em grandes centros. Nesse contexto, é imprescindível lembrar que esse problema odierno é causado por fatores que começaram no passado, como a superlotação das cidades pelo êxodo rural, que ocasionou a mudança geográfica dessa ferramenta. Perfeito. Então, o único problema que nós temos aqui mais grave, né, ou pelo menos o problema mais grave desse parágrafo, é essa não distinção aqui entre o próprio tema da redação, que é o problema, e essa ideia de principal entrave. Porque, ora, qual é o outro entrave? Nós não temos um outro entrave aqui. O entrave que nós temos, o problema que nós temos é exatamente a precária democratização do cinema, tá legal? Então, de resto, nós temos, olha, conectivos aqui, deixa eu voltar lá a corzinha do conectivo para a gente marcar. Então, isso aqui é muito importante, começar os parágrafos com conectivo, em primeira análise,
depois de trazer esse fato aqui do primeiro período, tem uma outra expressão coesiva, ó, nesse contexto, né, que estabelece aqui uma relação com o que se disse anteriormente, e aí já prepara, né, o restante do parágrafo para colocar uma referência histórica que já entra como repertório sociocultural. E aqui eu já faço um parênteses também para a gente falar de competência 2. Como o texto fez a abordagem completa do tema, né, como a gente já pode observar, em, por exemplo, a precária democratização do cinema, pronto, já isso aqui já revela que o tema foi abordado por completo, tá bom? Então, assim, a abordagem do tema foi completa, é uma dissertação argumentativa, então o que nos resta para a competência 2 é verificar o repertório. Quando se estabelece aqui na introdução esse confronto, né, que não ficou bem feito o confronto em razão do uso inadequado do conectivo ademais, mas dá para compreender esse confronto, quando estabelece esse confronto entre a iniciativa da cantora Marília Mendonça em levar o seu show para diversos estados e essa condição de que o Brasil possui um acesso muito restrito do cinema, isso aqui já se estabelece um uso muito bom, uma aplicação para o repertório sociocultural, tá? Não obstante, como eu digo, aí o uso inadequado do conectivo. Mas já entra um repertório sociocultural e que trata de música, de álbuns musicais, de shows, então quer dizer, é um repertório que tem pertinência com o tema, que é cinema, então é tudo dentro da área artística e já se busca repertório para isso, tá? Então já tem repertório no primeiro parágrafo, que já pode ser considerado como pertinente e produtivo, já gera nota de competência 2, e vem aqui para o segundo parágrafo, mais uma vez, ó, ele diz nesse contexto, qual o contexto? O contexto da precária democratização do cinema, causado pela má distribuição, né? Então nesse contexto vem para cá, ó, um fato histórico, é imprescindível lembrar que esse problema odierno é causado por fatores que começaram no passado com a superlotação das cidades, pelo êxodo rural, que ocasionou a mudança geográfica dessa ferramenta. Perfeito? Mais uma vez repertório. Então, de repertório, realmente, nós temos competência aqui, olha, 200 pontos, exatamente essa mesma nota, direitinho aqui, tá bom? Legal, gente. Nós já vimos aqui problemas de competência 4, né? Conectivo, repetição do seu, sua. Vimos também problema de competência 3, né? Foi a sensação aqui de que existe um outro entrave, quando na verdade o grande entrave é o próprio problema evidenciado pelo tema da redação, vimos aqui, tá bom? É um parágrafo de 2 períodos, possivelmente esta aluna vai ter que diminuir um pouquinho a letra, porque nós precisamos dar mais fôlego para o terceiro parágrafo. Observe aqui comigo, olha, o terceiro parágrafo só tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Então, veja só, é um parágrafo com 4 linhas aqui, e nós temos para cá. Agora veja, eu vou contar aqui para você do lado de cá a conclusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 linhas. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Eu sempre costumo dizer que isso é um recado visual que o aluno dá para o avaliador. Olha, eu tenho um parágrafo muito grande e eu tenho um parágrafo muito curto. Significa dizer que teve um parágrafo desse daí, para o terceiro parágrafo que eu não consegui desenvolver bem, tá? Então, parágrafo de 4 linhas, pessoal, não dá. A gente já trabalha com redações com 4 parágrafos para que a média, veja bem, não é o número exato, para que a média fique ali entre 8 linhas, 8, 9, tá bom? Então, realmente tem que cumprir essa média aí para dar um aspecto aí de regularidade para a redação, de harmonia. Os parágrafos têm que ter tamanhos aproximados, né? Você não pode ter parágrafos muito grandes e depois parágrafos muito pequenos, porque fatalmente, não é só uma questão de estética não, fatalmente no parágrafo que ficar mais curto, você não vai conseguir desenvolver bem e a competência 3 com certeza vai ser prejudicada, tá legal? Então deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente avançar, tá? Muito bem, colocar aqui uma coisinha melhor, vamos lá. A priori, gente, nós estamos tratando aqui de um terceiro parágrafo, veja bem, deixa eu só voltar. Em primeira análise, já tem uma ideia de prioridade, né? Que é o conectivo do segundo parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, não se pode dizer a priori, por quê? Porque você tem outra ideia de prioridade. Então, a prioridade já tem que ter ficado aqui para trás, olha, na linha 7, em primeira análise. Aqui não. Além disso, além de ter repetido a ideia de prioridade, né? Em primeira análise e a priori tudo diz a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Ao a priori, eu não aconselho os alunos a usarem o a priori em função do fato de que há um outro sentido filosófico por trás dessa expressão latina aqui,
que às vezes se o avaliador perceber isso, ele não vai gostar desse uso, tá? Então você pode usar várias outras expressões de prioridade, né, no lugar do a priori, tá bom? Porque, por exemplo, eu posso dizer da seguinte perspectiva: olha, a conclusão foi a priorística, ou seja, eu não vou entrar em detalhes aqui agora nesse sentido filosófico, né, da expressão, mas existe esse sentido. Então, se o avaliador sabe disso, ele pode considerar esse uso como inadequado também. Eu não aconselho, embora eu já tenha visto redações de nota 1000, né, com o uso do a priori, mas eu não aconselho esse uso aí nas redações, já que a gente tem outros elementos que podem ser usados como substitutos muito bons para o a priori. Legal, então? Muito bem. Vamos avançar aqui. Então, a gente já destaca esse ponto aqui, que é mais uma ideia de prioridade, que não deveria agora, poderia ser uma ideia de soma, já que nós temos uma ideia de prioridade aqui no segundo parágrafo. Perfeito? Deixa eu trocar aqui o marcador para a gente já avançar. Vamos lá. A priori, é factual postular a grande importância do cinema como meio socializador de conhecimento. Pronto, uma afirmação. Ora, o que acontece? Nós não vamos ter aqui agora a ideia de causalidade aqui, tá? Como nós tivemos um exemplo claro aqui no segundo parágrafo. No segundo parágrafo nós tivemos aqui a má distribuição desse instrumento, é o cinema, né? Aqui, exatamente, a má distribuição era a causa da precária democratização do cinema. Aqui nós já temos uma outra situação, é factual postular a grande importância do cinema. O que vai entrar aqui agora é a apresentação da importância, da relevância do cinema. Quando o aluno usa esse tipo de situação, de apresentar o que é relevante, né, e depois mostrar as relações de causalidade, é bom inverter essa ordem. Então, traz esse parágrafo da relevância, da importância do tema, da coisa em si que está sendo tratada no segundo parágrafo, e traz a relação de causalidade, né, as causas do problema no terceiro parágrafo. É melhor fazer essa inversão, tá bom? Porque você mostra logo a importância, depois você contrapõe essa importância, essa relevância com a ausência, né, do objeto em discussão. Então é melhor inverter essa ordem, tá? A priori, é factual postular a grande importância do cinema como meio socializador de conhecimento. Aí ponto, vamos lá. Evidenciando o supracitado, o filme, aí já traz um repertório sociocultural. Evidenciando o supracitado, o filme da Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, traz uma enorme bagagem cultural, contando sua vida e seus milagres. Agora, deixa eu dizer para vocês aqui o seguinte, olha, o que nós temos, vou marcar em amarelo, o que nós temos de comentário próprio aqui do aluno, né, de argumentação, vamos dizer, não chega a ser uma argumentação, é só isso aqui, ó, que eu vou marcar aqui de amarelo agora para vocês, tá? Observa. É a linha 14, tá bom? E a linha 15, nós só temos isso. A partir aqui deste pontinho aqui, ó, da linha 15, nós já vamos ter o repertório sociocultural. Então, quer dizer, a parte crítica, a parte de observação pessoal, individual do candidato, da aluna nesse caso, é só a linha 14 e metade da linha 15. Ou seja, esse é um parágrafo muito reduzido, é o que eu disse. É um parágrafo que só tem 4 linhas, então é um parágrafo reduzido. E observa que a nossa aluna em questão aqui tem 28 linhas produzidas. Ou seja, se ela se alongasse de fato no terceiro parágrafo, ela não sobraria espaço para ela concluir a redação, né? Mas pelo menos mais de 2 linhas dava para ter produzido, né? Que tem 2 linhas sobrando aqui, tá? Mas é o que eu digo, talvez possivelmente agora, em 2020, essa redação já vai ter uma diminuição no tamanho da letra, explorar mais os parágrafos do meio aí da redação. Perfeito? Gente, então esse é um parágrafo muito curto que traz uma única afirmação, que eu coloquei para vocês em amarelo, e depois um repertório sociocultural, tá? E evidenciando o supracitado, o filme da Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, traz uma enorme bagagem cultural, contando sua vida e seus milagres. Falando de repertório, funciona bem, está bem aplicado mais uma vez o repertório. Só há uma redução, uma limitação no desenvolvimento das ideias, porque foi uma única afirmativa da aluna aqui, foi essa amarela que eu mostrei para vocês. Só isso, o resto já é repertório. Então isso é muito curto aqui, tá? Para um terceiro parágrafo. Beleza, gente? Vamos aqui para a conclusão então, para que esse nosso vídeo não fique tão longo. Vamos lá. Linha 18. Aqui agora a gente contar os elementos. Depreende-se, pois, olha, o pois está intercalado entre vírgulas, né? Está usando a função de conclusivo, está na função de conclusivo, né? Entre vírgulas certinho. Depois a gente dá uma passada rápida aqui para observar a gramática, tá? Porque eu não estou considerando ainda. Depreende-se, pois, que é premente a democratização do cinema. Ponto. Tá? Só toma cuidado de não deixar esses espaços aqui. Urge que o governo, por meio do Ministério da Tecnologia, vamos lá, Ciência e Inovações, né? E Comunicações,
que tem como uma das missões contribuir. Só observar aqui que parece que tem uma vírgula aqui, tá? Não sei se essa aqui é uma vírgula mesmo ou é uma perninha aqui do tio que subiu, não sei, mas foi uma vírgula, é um erro, tá? Porque não tem pausa entre essa expressão aqui, ó, que tem como uma das missões contribuir. Só uma observação. Legal. Contribuir para a melhora da condição de vida em conjunta colaboração. Nós temos uma pequena redundância aqui, né? Porque se já é colaboração, não precisa dizer que é conjunta. Tá? A colaboração já traz em si a ideia de que é conjunto. Em conjunta colaboração com o Ministério da Cidadania, o qual tem como função executar programas culturais. Perfeito, gente. Tudo isso aqui são agentes. Tudo isso aqui são agentes. Deixa eu destacar esses agentes aqui para vocês. Deixa eu trocar essa cor aqui. Vamos colocar com esta corzinha aqui azul claro. Vamos destacar os agentes. Então, quer dizer, foram muitos agentes apresentados aqui até chegar no verbo da ação. Então, vamos lá. Depreende-se, de novo na linha 18. Depreende-se, pois, que é premente a democratização do cinema. Aqui, na linha 19. Urge que o governo, agente... nós temos o modo meio. Deixa eu destacar o modo meio. Vou colocar o modo meio aqui em verde. Por meio do Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovações. Tudo isso aqui é modo meio. Por meio do Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovações e Comunicações. Está vendo aqui? Aí nós temos um detalhamento do modo meio. Deixa eu colocar agora em outra cor aqui o detalhamento do modo meio. Vou colocar nesse azul aqui mais escuro aqui agora. Bom, esse detalhamento do modo meio. Que tem, vou marcar aqui por baixo, que tem como uma das suas missões contribuir para a melhora da condição de vida, detalhamento do modo meio. Agora, em conjunta colaboração com o Ministério da Cidadania, eu acho que eu volto lá para o governo, né? Aqui já é um agente auxiliar, aqui vou voltar com o outro azul, porque nós vamos ter um segundo agente, ó, em conjunta parceria com o Ministério da Cidadania, já é um segundo agente aqui, tá? E aí nós temos o detalhamento desse segundo agente, o qual tem como função executar programas culturais. E a gente chegou aqui agora na ação. Então nós já temos agente, modo meio, detalhamento do modo meio, segundo agente, detalhamento do segundo agente. Já tem muita coisa aí. Agora nós não temos ação. E a ação vai entrar agora. Deixa eu colocar uma outra coisinha aqui para ação. Tá? Vamos pegar aqui essa coisinha aqui para ação. Criarem. Agora veja bem. Quando se dá essa vírgula aqui depois de governo, deixa eu marcar para vocês. Está vendo essa vírgula aqui depois de governo? Bom, eu acabei apagando a vírgula, né? Então deixa eu colocar em amarelo aqui a vírgula. Quando você tem essa vírgula aqui, olha, e depois tem essa outra vírgula aqui, o que acontece? Tudo isso está intercalado. Então, se tudo isso está intercalado, a concordância desse verbo aqui ó, não pode ser com todos os elementos que estão entre as vírgulas. Ela tem que ser com o governo. Ó. Então, ó, urge que o governo crie. Então, além do plural, né, que não pode ter, tem que ser singular, nós temos ainda um problema com o modo verbal, tá? Porque não é criarem, é crie. Tá? Então nós temos que colocar aqui este que aqui, olha, leva o verbo lá para o modo subjuntivo. Urge que o governo crie um projeto chamado Cinema na Sociedade, tá? Esta é a ação, gente. Então deixa eu aproveitar aqui para colocar essa ação com esse amarelinho aqui. Então vamos marcar aqui por baixo. Isso aqui é a ação, criar um projeto chamado Cinema na Sua Cidade. E aí, levando o mesmo para as áreas mais distantes. Nós poderíamos chamar isso aqui de um detalhamento, né? Um detalhamento da ação. Levando o mesmo para as cidades mais distantes. Olha aí, continua o detalhamento, né? Como as cidades do interior e também as áreas das periferias urbanas, tá? Ação, gente. Então, vamos contar aqui. O que a gente já tem? Nós já temos... agente lá no começo, na linha 19, nós temos o modo meio na linha 19, então nós temos detalhamento do modo meio na linha 20, já temos 3 elementos, olha. Nós temos um outro agente na linha 21, eu já não conto. Nós temos detalhamento desse segundo agente na linha 22, eu já não conto. Nós temos a ação na linha 22 para 23, então é o quarto elemento, tá? Da nossa proposta de intervenção. Nós temos detalhamento desta ação aí pela linha 24, 23 e 24, eu já não preciso contar mais. Só falta assim agora o efeito, tá? Só falta o efeito para essa proposta. E vamos lá agora? Onde é que tem um efeito aqui? Vamos continuar lendo aqui a nossa proposta de intervenção, tá? Em paralelo, nós temos uma segunda proposta, gente. Em paralelo, cabe à mídia,
tá bom? Esse aqui é o segundo agente, eu não vou destacar aqui agora mais para vocês, porque já tem muitas cores aqui. Cabe à mídia, tá? O agente da segunda proposta, como principal meio de comunicação. Olha só, nós temos um probleminha de pontuação que já eu verifico para vocês, tá? Probleminha de pontuação aqui. Transmitir a informação desse projeto para a população é a ação por meio da divulgação de campanhas em jornais, televisão e internet. E aí o efeito, gente, estava faltando aqui para a gente completar a prova por 200 pontos, tá aqui, ó. Assim com o intuito, esse assim, depois de um ponto, olha, ele é um efeito que serve para todas as outras propostas. Assim com o intuito de mitigar essa falta de acessibilidade ao cinema, perfeito? Então assim a gente tem aqui o efeito que estava faltando. Bom, a proposta de intervenção realmente recebeu 200 pontos, tá aqui, olha, e de fato nós conseguimos encontrar todos os elementos da proposta de intervenção, perfeito? Agora, gente, muito rapidamente aqui, a gente vai fazer uma análise aqui só dos aspectos que foram responsáveis pela perda de ponto na competência 1, tá? Para isso, então, deixa eu apagar toda a tinta dos slides aqui e eu já faço uma análise bem rápida aqui das razões, né, que levaram à perda de pontos na competência 1. Beleza, então vamos analisar rapidinho aqui os desvios da competência 1. Bom, feito isso, então, pagamos tudo aqui, todas as marcações dos slides, né? Agora nós vamos analisar basicamente aqui o que nós enxergamos na gramática desse texto, tá? Então, bem rápido aqui a leitura. Recentemente, a cantora Marília fez um álbum musical gravado em todos os estados brasileiros, com o objetivo de levar seu show para todos os seus fãs e ouvintes da sua música, que nunca conseguiram ir a um espetáculo seu. Ademais, o projeto de Marília Mendonça não se assemelha com a condição do cinema no Brasil, disponível em poucos locais do país. Bom, não temos problemas aqui na introdução, vamos avançar. Em primeira análise, o principal entrave dessa problemática é a precária democratização do cinema, causada pela má distribuição desse instrumento, que ocorre de forma desigual e concentrada somente em grandes centros. Nesse contexto, é imprescindível lembrar que esse problema odierno é causado por fatores que começaram no passado, como a superlotação das cidades pelo êxodo rural, que ocasionou uma mudança geográfica. Aqui nós temos, olha, faltou acento aqui em geográfica dessa ferramenta, tá? Beleza? Então, gente, vamos avançar. Temos já um desvio. A priori, é factual postular a grande importância do cinema como meio socializador de conhecimento. Evidenciando o supracitado, o filme da Irmã Dulce, A Primeira Santa Brasileira, tem vírgula aqui, né? Tem, então não configura desvio. Traz uma enorme bagagem cultural, contando sua vida e seus milagres, ok? Depreende-se, pois, que é premente a democratização do cinema. Urge que o governo... Olha só, eu não comentei há pouco na minha avaliação, mas eu posso mencionar aqui agora. Quando a gente faz esse primeiro período aqui, depreende-se, pois, que é premente a democratização do cinema, e vai colocar a proposta de intervenção efetivamente, olha, urge que o governo... A gente usa também um conectivozinho para estabelecer uma coesão, tá? Nesse sentido, né, urge que o governo, desse modo, a gente usa o conectivozinho para não deixar esse espaço aí para o avaliador não perceber esta ausência de conectivo. Tudo isso é competência 4. Perfeito? Legal. Então vamos lá. Urge que o governo, por meio do Ministério da Tecnologia, Ciência, Inovações e Comunicações, que tem como uma das missões, não sei se isso aqui é vírgula, se for é um desvio, contribuir para a melhora da condição de vida, em conjunta colaboração com o Ministério da Cidadania, o qual tem como função executar programas culturais. Aqui. Olha, como o período se estendeu muito, né? Ocorreram muitas intercalações, a aluna acabou se perdendo com relação ao verbo, tanto ao modo do verbo, tá? Quanto à concordância do verbo, tá? Então, temos dois desvios aqui. Um desvio de modo, né? E um desvio também de concordância, tá bom? Criar um projeto chamado Cinema na Sociedade, levando o mesmo para áreas mais distantes, como cidades do interior e também áreas de periferias urbanas. Em paralelo, cabe à mídia, faltou a crase aqui, ó. Cabe a quem? A mídia. Faltou aqui a crase, quer dizer, faltou o acento grave indicativo da crase. Cabe à mídia como principal meio de comunicação, olha, faltou a vírgula aqui para fazer a intercalação. Como principal meio de comunicação é algo que fica intercalado. Porque, olha, a leitura direta se faz assim, cabe à mídia transmitir. Então, isso aqui é um elemento intercalado, faltou a vírgula aqui para intercalar, tá? Cabe à mídia, como principal meio de comunicação, transmitir a informação desse projeto para a população por meio da divulgação de campanhas em jornais, televisão e internet, assim
com o intuito de mitigar essa falta de acessibilidade ao cinema. Gente, é uma redação que não apresenta tantos problemas de gramática, né? Então, quer dizer, dá muito bem até para brigar pelo 200 pontos na competência 1 agora em 2020, tá? Mas já passaram de 2 aqui e a gente tem, portanto, aí 160 pontos bem atribuídos, né? Aqui, olha, na competência 1 em razão da existência de mais de 2 desvios, tá bom? E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui mesmo, deixa eu só chamar a atenção para o uso desse mesmo aqui, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui um marcador, tá? Marca texto, vamos aqui, ó. Esse o mesmo, gente, não deve ser usado como sinônimo, como substituição de termos dentro da oração. Esse é um uso condenado pelos gramáticos, embora o Enem não trate isso como um problema, mas não se deve dizer isso, tá? Então, levando o mesmo, como é que a gente resolve isso? O mesmo é o cinema, não é? Então, olha aqui, ó, levando levando-o para áreas mais distantes. Então, lembrem-se disso. Não usem esse mesmo para substituir nomes dentro da redação, porque esse não é um uso legítimo, esse é um uso condenado pelos gramáticos, perfeito? Então, gente, fazendo um resuminho aqui, nós temos aí competência 1 com mais de 2 desvios, nós temos a competência 2 com repertório sociocultural na introdução, no segundo e terceiro parágrafos, né? E todos esses usos, né, do repertório sociocultural são considerados produtivos para a redação. Nós temos na competência 3 um problema já no segundo parágrafo, né, de deixar a entender aqui, olha, que há outros entraves, quando na verdade o entrave que se quer dizer é único, é a precária democratização do cinema, tá bom? Nós temos ainda para a competência 3 a extensão do terceiro parágrafo, né, que é um parágrafo pequeno, curto, portanto, sem o desenvolvimento necessário para essa redação, perfeito? Nós temos para a competência 4, conforme mencionei para vocês aqui, né, um problema com a repetição do seu, sua e a inadequação do ademais. E na competência 5, de fato, nós temos aqui todos os elementos. Embora tenha havido aqui a repetição de alguns elementos, como o detalhamento que foi usado mais de uma vez, o que estendeu muito a conclusão, agente utilizado mais de uma vez. Então, mas assim, não obstante a presença dupla desses elementos na proposta de intervenção, nós temos todos os 5 elementos, razão porque nós temos de fato 200 pontos na competência 5, tá legal? Muito bem, deixa eu aparecer aqui agora para vocês para fazer as considerações finais dessa análise. Muito bem, pessoal, então mais uma análise de redação, a gente termina por aqui agora, né? E eu digo para você mais uma vez, se você quiser esse mesmo tipo de trabalho, se você quiser submeter a sua redação a esse verdadeiro raio-x aqui para entender o que está acontecendo de correto, de adequado, aquilo que você precisa melhorar, envie a sua redação para a nossa plataforma online de correção de redações, tá? Utilize aí as nossas formas de contato, pode ser Facebook, Instagram, você pode usar aqui o campo de comentário também no YouTube ou no Facebook se você estiver me assistindo, você pode acessar o nosso grupo lá no Telegram também, tá bom? Então são várias maneiras, possibilidades aí de você manter contato. Se você entrar no meu site www.joabguimarais.com.br, você vai ter o link de todas as minhas redes sociais, inclusive o WhatsApp, para falar diretamente comigo. Procure o melhor meio de contato aí, né? E mande uma mensagem para mim que eu vou te dizer como é que você pode enviar a sua redação para a plataforma online de correção de redações. Beleza? Então, forte abraço, a gente se encontra nos próximos vídeos.